Bom dia, pontualmente 8 horas, segunda-feira de manhã, aula 3 de Introdução à Economia. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Só para lembrar onde estamos, olhando aqui no SIGA. Hoje, aula 3, curva de possibilidades de produção, custos de oportunidade, que nós já vimos o que é, e nós vamos agora tentar quantificar e usar isso para mostrar a ideia de ganhos de troca, que é uma ideia fundamental em economia, de que você está gerando valor quando troca. Nós vimos isso numa aula introdutória com duas pessoas, um vendendo um carro para o outro, como toda vez que há trocas, você está tendo uma alocação melhor dos recursos. Então, é isso. Aqui já tinha o link, não sei se vocês receberam por e-mail, mas eu sempre ponho aqui também. E a próxima aula, só para saber onde é que a gente vai, quarta-feira, vamos aplicar mais ou menos isso que nós vimos hoje em escolhas entre pessoas, escolhas interpessoais. Vamos ver trocas entre países, onde países podem se especializar em alguns poucos produtos que eles têm vantagens de produzir e trocar entre si, e aí todos os países podem consumir melhor. É o que chama da teoria de vantagens comparativas. Então, esse é o nosso plano. E aí, quarta-feira, no final daquela aula, vai ser entregue já o controle de leitura, o primeiro controle. Só lembrando, tem 5 controles de leitura, e normalmente isso seria feito em sala de aula, teria uma aula reservada só para isso, só para o controle de leitura. Agora, com aula online, vai ter que ser feito em casa. Então, vou entregar e daí você vai ter uma data para entregar. 1 dia, 2 dias. Na verdade, o controle de leitura é um negócio relativamente pequeno. Não é um trabalho que é para ser feito. Espera aí, um instantinho, tem uma pergunta aqui. Deixa eu... Como é que eu faço aparecer aqui? Um instantinho só. Alguém está perguntando como é que ficam os vídeos de aula. Os vídeos de aula eu estou compartilhando sempre. E estou perguntando como é que ficou a apostila. A apostila, eu falei que ia ter uma resposta agora, eu não vou ter, mas eu vou... logo hoje, depois da aula, eu vou resolver isso. Não sei se está resolvido ou não. Vídeos de aula, eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar... Deixa eu voltar aqui. Se você olhar aqui no SIGA, lá na aula 1, tem o link para os slides das aulas. Está aqui. Então, não, desculpa, esse é os slides. Tem o link... Bom, você pode seguir esse primeiro link que está aqui, mas um outro jeito, o jeito que eu sempre faço, é o seguinte. Entra no YouTube. E aqui no YouTube põe meu nome. Escreva Inteco. Inteco é Introdução à Economia. E aí tem aqui as aulas de Inteco. Então, se você clicar aqui, estão todos aqui, ó. Aula 4, aula 3, aula 2, todas as aulas estão. E eu coloco geralmente meia hora depois, 1 hora, ainda hoje de manhã, essa aula hoje já vai estar lá. Eu tento botar logo em seguida para quem quiser encaixar isso no seu, para assistir no seu horário, pode fazer. Então é isso. Mais alguma pergunta? Alguma questão? A questão da apostila eu ainda vou... Eu fiquei de resolver isso, mas não consegui essa informação ainda. Mas
recomendo muito vocês falarem uns com os outros, porque às vezes alguns de vocês têm alguma informação sobre como conseguir apostila, tem colegas que tinham, tem formas de conseguir, talvez ajude a resolver o problema. Tá. Então, vamos voltar aqui. Nós já começamos a ver isso aqui na aula passada e vamos recapitular esse começo aqui e ir para frente. Então, o que a gente está querendo fazer é modelar escolhas de um jeito bem simples. Nós vamos modelar isso graficamente. Então, para fazer isso, e nós vamos fazer de duas formas. Vamos fazer primeiro a escolha de consumo, que é uma escolha que você enfrenta todo dia, o tempo todo. Você vai numa loja ou de qualquer momento você vai fazer uma escolha de o que você vai consumir, o que você vai comprar. E vamos fazer isso no contexto de produção daqui a pouco, que são assim, os dois lados de economia, produção e consumo. Então, para isso tem isso que a gente vai chamar de a linha de possibilidades de consumo, que vai caracterizar quais são tudo que você pode consumir e daqui seria assim o conjunto de escolhas que está aberto a você. E daí vamos ver como é que isso ajuda a gente a entender as escolhas. Modelos são sempre simplificados, então na vida real, uma escolha envolve infinitos produtos ao longo do tempo e do espaço. Mas aqui vai ser bem mais simples. São dois produtos, só tem dois produtos, para a gente poder botar num gráfico de duas dimensões. Por isso que a gente faz assim. E daí, uma vez que a gente entende isso com dois produtos, a extensão para N produtos fica fácil. Além disso, você tem uma restrição orçamentária, e você tem, todos nós temos, essa é a ideia fundamental de escassez, né? Você não tem infinito dinheiro, infinito tempo, infinita paciência. Então, aqui a restrição orçamentária, nesse exemplo, vai ser R$150. Você tem R$150 para gastar durante o mês. E lembra, a gente já viu isso na aula passada, eu mostrei um pouquinho antes, que eu acho bom ver uma vez, depois ver de novo. Mas rapidamente a gente vai avançar em material novo. Então, para o modelo funcionar, a ideia é a seguinte: você tem esses R$150 para gastar no mês. Se você não gastar, ele some. Então, ele só serve para isso. A escolha é sobre o que você vai consumir desses dois bens, e os dois bens aqui são: você come no restaurante universitário, e temos o preço, uma refeição lá custa R$2,50, nesse exemplo, e você pode ir numa lanchonete, no fast food, que custa R$12,50. E aí você tem que alocar os seus 150 entre esses dois usos alternativos, e não tem terceiro uso, e você não pode poupar o dinheiro. Só para simplificar. Claro que modelos mais sofisticados permitem essa poupança e tem muitos mais bens, mas, de novo, a gente quer realmente simplificar aqui. Então, esse é o gráfico. Deixa eu baixar aqui. A informação que a gente precisa está aqui: orçamento 150, fast food 12,50, restaurante universitário 2,5. A gente viu na aula passada essa... deixa eu tirar essa barra aqui do caminho. A gente viu que você pode optar. Vamos pegar os extremos. Suponha que eu só vou consumir um dos bens. Então, eu só vou comer fast food. Então, eu tenho 150 e custa R$12,50. Então, 150 dividido por 12,50 dá 12. Então, uma opção, para mim, uma opção viável, dado minha restrição orçamentária, é consumir 12 fast foods. O mês tem 30 dias, são 60 refeições. Realmente, sua restrição orçamentária aqui está forte, mas é só um exemplo. Então, você pode comer 12 fast foods, ou, alternativamente, você pode comer só RU. Então, aí é R$150 divididos por 2,50. Você pode ir 60 vezes no RU durante o mês. E aí dá 2 refeições por dia. Mas, além disso, você pode fazer uma combinação linear.
Uma combinação linear é qualquer combinação de fast food e RU, e essa linha aqui descreve essas possibilidades. Então, você pode ir 0 RU, 12 fast food, ou 15 RU e 9 fast food, e assim por diante. Qualquer dessas combinações. 45 vezes no RU, 3 vezes no fast food. Então, esse triângulo formado aqui é o seu conjunto de possibilidades de consumo, e a gente chama a linha exatamente o nome, a linha de possibilidades de consumo. É um nome pomposo para as escolhas que estão abertas a você. Você não pode consumir pontos acima da linha. Você gostaria de consumir. O céu, o ponto de bliss total, é aqui em cima, onde você pode comer infinitos fast foods e infinito RUs, né? Só que esse é um mundo sem escassez. Então, não é viável. Esses pontos aqui não são viáveis, então não adianta querer escolher um ponto aqui, porque você só tem R$150. Então, vai ter que ser um ponto dentro desse triângulo aqui. E repara que o 0, 0 é um ponto viável. Então, você pode escolher não comer nada durante o mês. Mas lembra, os 150, pelas regras que eu falei, vão sumir. Então, não faz muito sentido você não usar esse dinheiro para as refeições, porque ele só pode ser usado para isso, no exemplo. Então, a gente vai ver que, em geral, você vai querer ficar na linha. Você vai querer um ponto na linha, porque mais é melhor do que menos, nesse exemplo simplificado. Eu sei que tem coisas na vida onde menos é melhor do que mais, mas nesse exemplo aqui, mais é melhor do que menos, então nós vamos querer estar na fronteira. Mas qual ponto na fronteira? A, B, C, D, ou alguma combinação ali. Então, repara que os pontos viáveis são dentro dos pontos em azul. O ponto F é viável, você pode comer essas quantidades. Suponha aqui que aqui é meio esquisito, porque as refeições é tudo ou nada, né? Ou você come no restaurante ou não come. Mas, a princípio, você poderia comer 1,5 vezes, né? Frações de vezes. Se em vez de fast food e RU fossem laranjas e maçãs, você poderia comprar picadinho. Então, o F é viável, mas o F não parece ser uma boa escolha, porque você vai sobrar dinheiro. Se você for no F, no final do mês vai sobrar dinheiro e esse dinheiro não vai poder ser usado para mais nada. Então, se você está no F, valeria mais a pena escolher o B, por exemplo, porque o B você recebe a mesma quantidade de RU, mas recebe mais fast food. Então, isso aqui é bem simples, a gente viu na aula passada. E isso que eu mostrei até agora é um modelo com esses parâmetros que estão aqui em cima, né? 150, 12,5 e 2,5. Esses são os parâmetros do modelo, as variáveis que são fixas. As variáveis que a gente vai escolher, que são as variáveis que a gente chama de endógenas, são as quantidades que nós vamos escolher. Então, dado o orçamento e dado o preço dos bens, a gente quer determinar quanto que você vai escolher de cada um dos dois. Mas a gente pode também mexer num parâmetro. Eu falei que são fixos, mas a gente supõe que vem um choque, alguma coisa de fora do modelo acontece. Então, aqui você ganhou um aumento da sua mesada, um aumento do seu ticket de refeição, seja lá o que foi, e agora seu orçamento aumentou de 150 para 175. Como é que a gente vê isso no gráfico? Bom, isso no gráfico é representado por esse deslocamento da fronteira de possibilidades de consumo. É um aumento da renda. E faz sentido, né? Você aumentou a sua renda, o seu orçamento relaxou, então você vai poder consumir mais. Quanto mais, é só fazer o cálculo, é só usar essa fórmula que está aqui, que é bem simples. Então, coloque 175 no lado direito e suponha que RU é 0 e aí calcula F, vai dar 14. Então, se você for só fast food, vai dar 14. Se você consumir só RU, põe F igual a 0 e aí você vai ver que vai dar 70 e traça a reta entre eles, você vê que sua possibilidade de consumo aumentaram. Da mesma forma, se o seu orçamento cair,
Se cair para 100, se cair para menos de 100, alguma coisa assim, a reta vai deslocar para baixo. Suas possibilidades de consumo diminuíram. Faz sentido. Menos renda, menos dinheiro para gastar, menos escolhas de consumo, menos escolhas viáveis. Qual que é o efeito de uma mudança num dos parâmetros? Aqui voltou o orçamento para 150, vamos aumentar o preço do RU. Se aumentou o preço do RU, usa a fórmula para calcular. Agora, eu botei em negrito aqui o 5, para mostrar que o que mudou aqui, antes era 2,5, agora é 5. Então, RU ficou mais caro. Você vai consumir, se você resolver consumir só RU, você no mês não consome 60, consome só 30. Da onde vem os 30? É só fazer o cálculo aqui na fórmula. Põe F igual a 0, porque você está consumindo só RU, o fast food é 0, você não está consumindo, e 150 dividido por 5 é 30. Então, um aumento no preço do bem que você vai consumir reduz as suas possibilidades de consumo. É bem intuitivo, né? Aqui, uma queda no preço. Pode fazer a queda no preço do RU, mas aqui no exemplo, esse exemplo tem uma queda no preço do fast food. Antes estava 12,5. Esse mês, promoção no McDonald's está 10. Então, agora, se você for gastar só McDonald's, antes você só podia comprar 12, agora você compra 15. Da onde vem 15? Põe RU igual a 0, porque está consumindo só no fast food, e calcule F. 150 divididos por 10 é 15. Então, tem essa mudança aqui. Então, é isso. Foi aqui que a gente parou na aula passada, a gente já tinha visto esse pedaço que eu dei aqui no começo. E vamos ver aqui, vamos usar isso aqui. Ainda não. Vamos ver a mesma ideia, só que em produção. Então, em economia, nessa parte microeconômica que a gente quer ver, a gente quer explicar escolhas, em geral, no contexto de escassez. Tanto no consumo, escolhas no consumo, mas também escolhas na produção. Uma economia tem que decidir o que vai ser produzido, como vai ser produzido, quais insumos vão ser usados, qual combinação de insumos vão ser usados, e qual tecnologia, dado uma tecnologia, quais vão ser usados, e quem vai produzir o quê. Né? Professor? Diga, pode falar. Bom dia. Essa linha de possibilidade de consumo, o senhor fixou as variáveis para a gente poder entender ou porque necessariamente essa função tem que ser calculada num sistema fechado? Porque se aparece alguma incerteza, sei lá, vai que aquele dia ele come num fast food que não gasta 12,50, sei lá, acontece um imprevisto, ele paga um almoço para um amigo. Essas coisas não são consideradas nessa linha de possibilidade de consumo? Essa é uma boa pergunta, porque a gente está vendo um modelo incrivelmente simplificado, né? Então, eu não tenho certeza, que nem você falou. Você sabe a qualidade dos bens. Na vida real, às vezes você compra achando que é uma coisa e não é. Aqui não, aqui você tem informação perfeita e a gente simplificou ao máximo. Isso é meio estranho para quem está vendo a economia pela primeira vez, porque o mundo é todo complexo, as escolhas são cheias de nuances e problemas e dificuldades. Aqui não, a gente quer focar na escolha em si, né? Bem no essencial. Por isso a gente simplificou, está fazendo esse modelo só com as variáveis e os parâmetros mais essenciais, que é a restrição orçamentária. Só tem 2 escolhas, só tem 2 bens. E a única coisa que a gente sabe tudo sobre os bens, não tem custo de transação, não tem fricção nenhuma nessas escolhas. A gente só quer focar na escolha em si. Então você está certa. Economistas têm que se acostumar às vezes com essa ideia. Esses modelos não parecem realistas, não são realistas, realmente. A vida real tem todas essas. Em qualquer dia pode acontecer coisas bem diferentes, preços variam ao longo do tempo, qualidade varia. Você às vezes gostaria de comer outras coisas, você
poderia optar por não gastar aquele dinheiro e poupar para ter mais depois, mas aqui não, ele está simplificando ao máximo. Então, você tem que estar meio aberto a que o modelo não é realista, não é, ele é um estereótipo, uma caricatura de uma escolha real. Mas por que a gente faz isso? Porque ajuda a gente a entender a escolha. E depois, o que economistas fazem, na verdade, se você for estudar microeconomia e fazer um PhD, essas simplificações são relaxadas. A gente põe custos de transação, põe incerteza, põe assimetria de informação e os modelos, e põe falta de racionalidade das pessoas. Isso é outra, tem toda uma área que chama economia comportamental, porque aqui a gente está pressupondo que as pessoas são racionais, elas sabem o que elas querem e elas vão sempre agir no seu próprio interesse. Mas na vida real, às vezes você não sabe muito bem, ou às vezes você toma escolhas, a situação engana você e de certa forma. Bom, aqui não tem nada disso. Aqui, introdução à economia, nós estamos fazendo a escolha mais simplificada que tem. Então, vamos ver isso na produção também. Então, aqui, a escolha é de como produzir. Então, vamos simplificar de novo, simplificar o extremo. Vamos fazer uma caricatura do processo produtivo. Então, aqui nós temos 2 insumos só, terra e trabalho. E nós podemos produzir ou soja ou milho. Então, você vê uma caricatura, claro que é muito mais complicado. Tem uma tecnologia que é dada para soja, uma tecnologia que é dada para milho, mas você pode produzir soja só com terra, suponha, ou só com trabalho, ou alguma combinação de terra e trabalho. Eu sei que não é realista isso, não pode produzir soja só com terra, porque aí quem é que vai plantar? Ou você não pode produzir só com trabalho, porque aonde que você vai plantar? Mas suponha, tem esses 2 insumos e você tem uma combinação desses 2 insumos para produzir. E nós vamos fazer uma premissa de que essa linha é reta. Depois eu falo, na aula passada alguém perguntou de tornar ela uma curva mesmo, mas não se preocupe com isso, vamos supor que é reta. Então, aqui de novo, vamos jogar uns números fictícios que a gente vai botar aqui. Então, as opções são essas aqui. Dada a tecnologia existente nesse mundo aqui, que a gente está modelando, você pode produzir milho. Se você tem uma certa quantidade, o país tem uma certa quantidade de terra, uma certa quantidade de trabalho, e se ele resolver produzir só milho, quanto milho ele produz? A resposta é 100. Isso eu estou inventando esse número, eu estou dando esse número. Mas ele viria da tecnologia, das possibilidades do conhecimento que essa sociedade tem. Ou, se a gente optasse por produzir só soja, quanta soja nós iríamos produzir? 80, a resposta é 80. Ou nós podemos produzir alguma combinação. A gente não quer só milho, não quer só soja, nós vamos produzir alguma combinação, podia ser 50-40, 50 sacos de milho e 50 de soja, ou 25 de milho, 60 de soja, alguma produção. O ponto que nós iríamos escolher, no fundo, vai depender, pense bem, do preço do milho e do preço da soja, ou de quanto a gente gosta de milho, se a gente mesmo vai consumir, quanto que esse país gosta de milho ou da soja, mas o quanto a gente gosta é refletido nos preços. Se todo mundo adora milho, mais do que soja, o preço do milho vai estar mais alto de alguma forma. Então, mas a gente não vai se preocupar com a escolha de quanto vai ser consumido, por enquanto, aqui é só a produção. Qual combinação de insumos nós vamos usar? Isso é uma coisa que tem que ser resolvida por uma economia. A economia pode resolver isso por mercados, porque muitos bens é assim que faz, simplesmente tem oferta e demanda pelos bens, e é isso que determina quanto vai ser produzido, sem que ninguém esteja mandando centralizadamente, ou uma economia pode resolver isso via burocracia. É o Estado que decide, o Estado manda lá dizer, esse mês vocês vão produzir tantos hectares de soja, esse semestre vai ser tanto ou alguma combinação dos dois. Então, de novo, vamos fazer aquela premissa que
A terra e o trabalho que nós temos só podem ser usados para produzir ou milho ou soja, e se eles não forem usados para produzir milho e soja, eles não vão ser usados para mais nada, vão ser deixados sem uso. E não tem questões ambientais, não tem questões de fertilidade da terra, se recuperar, desmatamento, tentar abstraindo de tudo isso. Então, esse ponto P é viável. Com a quantidade de terra e trabalho que nós temos, nós podemos produzir essa quantidade, essa combinação P, que é mais ou menos pouco mais do que 25 sacos de milho, uns 30 sacos de soja, mas não faz sentido fazer isso, porque mais é melhor do que menos em produção. Então, com a terra e trabalho que esse país tem, eles poderiam produzir mais, né? Por exemplo, poderiam produzir mais do que os 25, esse ponto aqui tem assim, uns 60 de milho e a mesma quantidade de soja. Então, é melhor produzir mais do que menos. Então a gente já consegue, logo de cara, a gente já consegue eliminar todos os pontos que não estão na fronteira. Então, qualquer ponto aqui dentro do triângulo é viável, eles são pontos viáveis, mas não é eficiente fazer isso, não é eficiente não usar esses recursos, você não ganha nada ao não usar esses recursos nesse exemplo, então é melhor você produzir mais e estar algum ponto na fronteira. Qual ponto exatamente vai depender da demanda e oferta por milho e soja, mas o mínimo que a gente está exigindo aqui é de fazer uma escolha eficiente. E a gente gostaria de produzir o ponto P aqui, né? Produzir, esse exemplo aqui, assim, uns 75, 80 de milho, uns 60 de soja, mas não dá. Dado a quantidade de terra e trabalho que esse país tem, e dado a tecnologia que esse país tem, é inviável produzir essa quantidade. Então, essa escolha não está aberta a essa sociedade. Então, a gente elimina todos os pontos acima da linha, a gente, por serem inviáveis, elimina todos os pontos abaixo da linha, por não serem eficientes, e a gente sabe que a escolha final, seja qual for, vai estar na linha. Só ao dizer isso, nós já estamos entendendo bem melhor a situação, nós já estamos fazendo uma previsão, nós escolhemos o ponto único, não é uma previsão totalmente detalhada, mas já é um grande avanço. De novo, que nem fizemos antes, vamos alterar algum dos parâmetros e ver o que acontece. O que acontece se for desbravado mais terra? Se de repente nós temos mais terra ou mais trabalho, tem uma imigração e tem mais gente. Ou tem novas tecnologias. A Embrapa inventou umas sementes de soja e de milho que produzem mais. Aí tem esse deslocamento com a mesma quantidade. Deixa eu reformular isso para não ficar confuso. Essa mudança aqui, eu falei antes, supõe que nós temos mais terra ou mais trabalho, vamos dizer que não é isso por enquanto, que isso vai ser outra mudança. Aqui nós temos uma nova tecnologia, nós temos mais dinheiro, uma inovação. Então, com a mesma quantidade de trabalho e terra, nós conseguimos produzir mais milho e mais soja, nossas escolhas aumentaram. Aqui o contrário, suponha que tem uma peste, uma pandemia ou algum problema climático e a terra e o trabalho ficaram menos produtivos. Então, com a mesma quantidade de terra, a mesma quantidade de trabalho, nós conseguimos produzir menos. Então, a curva se desloca para cima ou para baixo. E o que acontece, se tem aqui sim, eu tinha por engano falado disso antes, uma inovação na semente da soja, uma inovação na tecnologia da soja, e com a mesma quantidade de trabalho e capital, você consegue produzir mais soja. Então, a curva se desloca. Se você produzir só soja, você consegue produzir não só os 80, você produz 90, com a mesmo trabalho e a mesma terra. E a mesma coisa aqui, nesse aqui uma inovação no milho, as sementes de milho ficaram mais produtivas, com a mesma terra e o mesmo trabalho você consegue produzir
se for produzir só milho, não 100 sacos, mas 120. A história da agricultura nos últimos 150 anos é isso, né? A produtividade, que chama da Revolução Verde, a produtividade aumentou explosivamente e continua. Brapa é um centro universal, de reconhecimento universal disso, de achar tecnologias novas para permitir essa produção. Se você acordar cedo no domingo e assistir Globo Rural, boa parte do Globo Rural vai ser sobre isso, a busca dessas melhores formas de produzir, ou seja, uma tentativa de expandir nossas curvas de possibilidade de produção. E vai na outra direção também. Enquanto uma inovação expande a curva, aqui ela está, se você tem uma peste no milho, vassoura da bruxa, esses problemas que dá na agricultura, desloca a curva para baixo. Agora, com a mesma terra e o mesmo trabalho, se você for produzir só milho, você não produz 100, que nem antes, agora produz só 75. A produtividade diminuiu por causa da peste. Bom, a principal mensagem aqui é que nós vamos estar na fronteira, tanto no consumo como na produção. O eficiente está na fronteira. Nós gostaríamos de estar além da fronteira, mas enquanto nós estamos presos nesse mundo aqui, sujeito a restrições físicas, biológicas e orçamentárias, o máximo que dá para fazer é estar dentro da possibilidades de consumo, dentro das possibilidades de produção, mas pelo menos a gente quer estar na fronteira e não aquém da fronteira. Não dentro do triângulo, mas sim na fronteira do triângulo. Ok. Então, vamos aplicar isso aqui agora para ver, a gente quer ver a ideia de ganhos de troca, essa que é a chave, que envolve a noção de custo de oportunidade. E aqui a gente vai poder medir custo de oportunidade. Então, aqui está esse mesmo exemplo, sacos de milho, sacos de soja, e a gente quer saber, para nós podemos dizer alguma coisa sobre se vale a pena trocar ou não, se a gente vai produzir um bem e depois vai querer trocar, nós queremos saber qual que é o custo de oportunidade de produzir milho. Qual que é o custo de oportunidade de produzir soja? Ou, inversamente, na área de consumo, qual que é o custo de oportunidade de comer no RU? Na minha próxima refeição, eu tenho que escolher entre RU e fast food. Como é que eu vou escolher? Claro, eu vou olhar minhas preferências, vou olhar os preços as restrições orçamentárias, mas, no fundo, também eu tenho que consultar o custo de oportunidade. Se eu resolver não comer no RU hoje, se eu resolver comer no RU hoje, o que eu estou abrindo mão? Você sempre está abrindo mão de alguma coisa. Isso foi lá na primeira aula, nas primeiras 3, 4 aulas, a gente ficou mostrando isso. É aquela ideia do Milton Friedman que eu falei que não existe almoço grátis, e nesse contexto realmente é um almoço, mas aqui, se eu estou com a terra na minha frente e eu estou decidindo, vou produzir milho. Qual o custo de oportunidade? O que eu estou abrindo mão ao produzir milho? O exemplo é tão simplificado que só pode ser uma coisa. Se eu produzir milho, se eu usar essa terra e esse trabalho para produzir milho, uma parte dessa terra, uma parte desse trabalho para produzir milho, eu não posso produzir soja. É a minha única alternativa. Por isso que a gente simplificou as escolhas aqui. Porque daí eu posso ir lá tentar medir qual é esse custo de oportunidade. E isso vai ajudar a entender as escolhas. Então, vamos fazer isso aqui. Nesse exemplo aqui, o custo de oportunidade de produzir milho é que eu não vou poder produzir soja. Então, vamos ver aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Então, suponha que... Vamos escolher um ponto. Você pode fazer esse cálculo escolhendo qualquer ponto na curva. Eu vou escolher o ponto A aqui e dizer o seguinte. Se eu estou no ponto A, eu estou produzindo só milho. Eu estou produzindo 100 sacos de milho e 0 sacos de soja. Aí minha pergunta é assim, poxa, mas eu só estou produzindo milho, será que não seria bom produzir um pouco de soja? Aí eu tenho que pensar assim, para responder essa pergunta, se seria bom, eu tenho que perguntar qual que é o custo de oportunidade de produzir soja. Eu estou produzindo só milho, 100 sacos de milho.
Se eu resolver produzir soja, eu vou ter que abrir mão de milho. Mas quanto que eu tenho que abrir? Se for pouco, talvez valha a pena fazer isso. Mas se eu tenho que abrir mão de muito milho para ganhar um pouquinho de soja, aí talvez não valha a pena. Qual o número exato? Então, nesse caso, se eu estou produzindo 100 e 0, e eu vou produzir agora 75 e 20, passar de A para B, eu estou abrindo mão de 25 sacos de milho. Repara, eu estou passando de 100 para 75, e eu estou ganhando 20 sacos de soja. Então, o custo de oportunidade é 25 divididos por 20, que, se você calcular, dá 1,25. 1,25 sacos de milho é o custo de oportunidade de produzir um saco de soja. Eu montei aqui como se fosse uma regra de 3, às vezes fica mais fácil pensar em regra de 3. Fala assim, para eu produzir 20 sacos de soja, eu tenho que abrir mão de 25 sacos de milho. Logo, quantos sacos de milho eu tenho que abrir mão para ter um saco de soja? E aí você faz a multiplicação em X e chega nesse número aqui. Mas a lógica é muito fácil. Se eu estou produzindo mais soja, quanto que tem que abrir mão de milho? Na verdade, o que esse número é, 1,25, é a inclinação da curva. Essa inclinação da curva. E calcular a inclinação da curva, muitos de vocês estão fazendo o cálculo, muitos de vocês já fizeram o cálculo 1, ou mesmo se não fizeram, mas é a derivada da curva, a inclinação dessa curva aqui. Então, como ela é uma linha reta, a inclinação é igual em qualquer ponto que você está. Então, se você quiser fazer esse cálculo que eu fiz partindo do ponto B e vindo para o C, é a mesma coisa. Você vai abrir mão de 25 sacos de milho para ganhar 20 sacos de soja. Então, o custo de oportunidade de produzir soja é pago em milho. Então, isso é um bom jeito. Todos esses exemplos que eu vou ver aqui, o custo, a gente não está fazendo em reais, em unidades monetárias. Eu estou fazendo, você está abrindo mão do outro bem. Então, se eu quero o custo de oportunidade de milho, de produzir milho, a unidade do custo vai ser se eu quero saber o custo de oportunidade de produzir soja, o custo tem que ser no outro bem, que eu estou abrindo mão. E depois, se você quiser em unidades monetárias em reais, é só ver o preço do milho e aí você calcula. Eu estou abrindo mão de tantos sacos de milho, esse é meu custo de oportunidade, cada saco vale X reais, aí você calcula. Aqui a gente não está usando as unidades monetárias, mas é como se fosse. Então, qualquer ponto na curva aqui, a gente chama de curva, mas nesse caso é uma reta, vai dar 1,25. E aqui também. E inversamente, você poderia perguntar, mas qual que é o custo? 1,25 é o custo de oportunidade de produzir soja. Mas qual que é o custo de oportunidade de produzir milho? Você faz o mesmo cálculo, escolhe qualquer ponto aqui, suponha que você está produzindo só soja, está produzindo 80 de soja e 0 de milho. E agora você acha assim, puxa, mas eu não queria produzir só soja, eu queria um pouco de milho. Então, eu vou ter que abrir mão de soja, quanto? Vem de 80, você vai abrir mão de 20 para ganhar 25. De 20 para ganhar 25. Então, 20 divididos por 25. Que é 80 por 0,8, né? Se eu estou calculando certo. Então, na verdade, você vai reparar que o custo de oportunidade de produzir milho é o inverso do custo de oportunidade de produzir soja. Um é o inverso do outro. O inverso quer dizer, pega 1 divide por 1,25 e aí você tem o custo de oportunidade de produzir soja. Milho, desculpe. Vamos ver isso no contexto do exemplo de escolhas. Eu sei que a primeira vista, assim, se você não leu nada ainda e não... Poxa, mas está complicado, soja, milho, custo... Isso aqui não, na verdade, não é complicado. Isso aqui, quando você ouve alguém falando assim, pode parecer complicado, mas é bem fácil. É só uma divisão bem simples. É só achar a inclinação da curva e sempre lembrando essa ideia.
o custo de oportunidade de produzir um bem é pago no outro bem. Então, as unidades são no outro bem. Então, você vai ter que dividir a quantidade que você ganha, abre mão de um bem sobre quanto que você está ganhando daquele bem. Isso aqui, deixa eu falar um negócio aqui agora que é só um detalhe, isso foi perguntado na próxima aula, na aula passada, foi perguntado, mas isso aqui não é importante, isso aqui dificilmente, praticamente não cai na prova. É que na vida real, há boas razões tecnológicas para crer que produção, por exemplo, de milho e soja, se você produz, em vez de só um ou só outro, você produzir alguma combinação, geralmente tem alguns ganhos disso, alguns ganhos de produção, alguma sinergia na produção. Então, em vez de ser uma linha reta, seria uma linha curvilínea. Assim, ela ia ficar abalada para fora. Isso significa que... É porque, às vezes, ao produzir soja e você produz ao lado milho, tem algum ganho ecológico, ou produtivo, ou polinização, ou algum ganho assim. Se isso está complicado, você não se preocupe com isso aqui. Eu falo isso porque isso está na apostila, mas está no apêndice. Isso é um sinal importante, porque o fato de estar no apêndice quer dizer que não é central, não é o conceito central. O que acontece aqui com a curva de possibilidade de produções curvilínea é que o custo de oportunidade não é constante, que nem era antes. Ele varia dependendo do ponto a qual você parte. Por exemplo, se você já está produzindo muito milho, o custo de oportunidade de soja aqui é 2, mas depois vai virar 0,6, vai caindo à medida... Porque a inclinação da curva está variando dependendo de onde você está. De novo, não se preocupe com isso, eu falo isso porque foi perguntado e às vezes alguém tem algum... Professor, Diga. Então, assim, no custo de oportunidade de produzir milho no gráfico anterior, eu deixo de produzir 20 sacos de soja e produzo 25 sacos de milho. Então, a função vai ser inversa, né? Em relação à produção, ao custo de oportunidade da soja. Então, eu vou ter, tipo, 20 dividido por 25, é isso, né? Isso, exatamente. Tá. Exatamente. A gente vai fazer uns exemplos agora e a gente vai usar essa ideia, porque aqui está aparecendo, só está escrito no slide numa direção. Mas no exemplo que a gente vai ver, a gente vai de uma direção para outra. Tá, mas e esse resultado? Porque eu tenho o resultado de 1,25 sacas de... Tá, eu acho que o senhor vai explicar isso depois, né? O resultado de cada um, que um dá 0,8, o outro dá 1,25. Isso quer dizer exatamente o quê? Tá, é só porque é simétrico, então por isso necessariamente o custo de o quanto que você abre mão de um para consumir o outro, simetricamente para abrir mão do outro para consumir um tem que ser o inverso. Então 1,25 é o inverso de 0,8. É só você dividir 1 por 1,25 dá 0,8, ou se você dividir 1 por 0,8 dá 1,25. Mas eu digo isso em relação ao custo de oportunidade, que eu estou dizendo assim, tipo, tá, eu acho que até o fim da aula eu vou entender. Tá. Mas o jeito que você estava colocando, eu acho que foi bem colocado. Assim, suponha que você é um fazendeiro lá e você já está produzindo uma certa quantidade de milho e uma certa quantidade de soja, mas sobrou um hectare. É aquela análise marginal que a gente falou lá no começo. Nesse último hectare que tem aqui, eu vou produzir soja ou milho? Já estou produzindo um monte de soja aqui, um monte de milho aqui, mas e nesse último hectare? Eu quero tomar essa decisão. Aí você diz assim, você pensa, eu vou produzir esse último hectare de soja. Mas aí você tem que perguntar, poxa, mas eu estou abrindo mão de milho, eu podia produzir milho. Então, qual que é o custo de oportunidade? Então, você diz assim, eu estou abrindo mão de 25 sacas de milho para produzir uma de soja. Então, para produzir 20 de soja. Então, seria 1,25. Ou você pode... Aí você guarda esse número, você pensa assim, tá bom, vou considerar isso. E para produzir soja? Bom, para produzir soja, eu vou abrir mão de... Se eu produzir soja, eu estou fazendo o cálculo inverso. Né? E aí, com esses custos de oportunidade,
você vai tomar sua decisão e aí você vai olhar, na verdade, o preço do milho, que não está aqui no gráfico, o preço da soja, a oferta e demanda do mercado de milho e soja. Mas você vai levar em conta o custo de oportunidade. Porque ao produzir aquele último hectare com um milho, não pode produzir soja. Ao produzir soja, não pode produzir milho. Vamos ver o exemplo, que o exemplo vai ter a escolha entre as duas coisas. Tá. Então, está aqui. Aqui nós vamos voltar para o contexto de consumo. Então, a escolha aqui... Não, desculpe, é produção mesmo, desculpe. É produção, só que em vez de milho e soja, é cadeiras e mesas. Tanto faz. Na verdade, a gente podia dizer produto X, produto Y, mas esses exemplos em introdução à economia sempre eles tentam botar em algum contexto para parecer o elo com a vida real, parecer mais claro. Então, você tem o produtor alfa, então, o fulaninho alfa e o produtor beta. E aqui estão as duas possibilidades de produção de cada um. Então, eu tenho os dois. E repara o seguinte. Essa pergunta aqui. O que distingue esses dois produtores aqui? Os dois têm a capacidade de produzir ou cadeiras ou mesas. Então, carpinteiro, digamos. O produtor alfa, se ele produzir só cadeiras, ele produz 12. O beta, se ele produzir só cadeiras, ele produz 10. Então, o alfa tem uma vantagem absoluta, a gente chama de vantagem absoluta em produzir cadeiras. Qual é essa vantagem? Assim, o que distingue eles? Ou ele é mais hábil, ou ele tem mais terra, ou mais trabalho ou capital, os insumos. Ele tem mais dos insumos do que o beta tem e tem tecnologia melhor, tem uma capacidade melhor. A gente não sabe o que é, essa informação não está dada, mas a gente olhando aqui, a gente vê que o alfa ele é capaz de produzir 12 e o beta só 10. E mesas? Bom, o alfa, repara, ele consegue produzir 4 mesas, se ele produzir só mesas, 0 cadeiras, ele produz 4 mesas, e o beta, se ele produzir só mesas, ele produz 2. Então, o alfa também tem uma vantagem absoluta em produzir mesas. Então, tem vantagem absoluta nos dois bens. Ou porque ele tem tecnologia melhor, ou ele tem mais dos insumos. A gente não sabe o que é, mas o alfa produz os dois melhores. Então, você poderia dizer assim, então, o alfa vai produzir cadeiras e mesas e não tem sentido ter uma especialização aqui. Porque o que a gente quer ver no final será que não vale a pena um deles produzir só cadeiras e o outro produzir só mesas? E o modelo que a gente está fazendo aqui, a gente está modelando o mundo, suponha que eles estão produzindo, mas eles também vão consumir. Eles estão produzindo as cadeiras e mesas e são os únicos bens que existem nesse mundo aqui. Você quer é incrivelmente simplificado e irreal. É um mundo, só tem 2 pessoas, o alfa e o beta, só tem 2 bens, cadeiras e mesas, e o alfa e o beta vão produzir alguma combinação de cadeiras e mesas, e depois eles vão trocar entre si, e cada um vai consumir as cadeiras e mesas. Tá? Então, eles são produtores e são consumidores ao mesmo tempo. E a gente quer ver qual que é a alocação final. Quem vai produzir o quê? Quem vai consumir o quê? E o nosso interesse é ver será que vai valer a pena para eles se especializarem? Alguém se especializar em cadeiras e alguém se especializar em mesas? E aí trocar entre si? Ou será que não? Será que cada um, já que cada um sabe produzir os 2 bens, cada um autônomos, cada um produz por si, não há trocas, cada um consome o que produz e fica por isso mesmo. Então é isso que nós vamos querer mostrar. E como eu falei, o alfa ele é melhor em produzir cadeiras e melhor em produzir mesas. Então a gente já começa a suspeitar que talvez não vai ter ganhos de troca aqui. Talvez não tenha. O alfa, por que o alfa vai querer trocar com o beta se ele produz tanto cadeiras e mesas melhor? Então vamos fazer esse exercício aqui. E o segredo aqui, o segredo não,
o instrumento principal é aquilo que a gente viu antes, o custo de oportunidade. Vamos ver, e aí a gente vai introduzir a ideia de vantagem comparativa. A gente já viu vantagem absoluta. Absoluta é comparando os dois entre si e ver quem produz melhor cada um dos bens. Vantagem comparativa, a gente vai ver comparando um indivíduo consigo mesmo. Qual produto que ele produz melhor de todos os produtos que ele sabe produzir. Então, o jeito de atacar esse problema é, a gente tem todos os números que precisa aí, vamos calcular o custo de oportunidade de produzir cadeiras e o custo de oportunidade de produzir mesas para cada um dos dois. É exatamente o que a gente vinha fazendo ali com soja e milho. Vamos fazer aqui. Então, eu vou escrever aqui, eu preciso do custo de oportunidade do alfa produzir cadeiras, o custo de oportunidade do alfa produzir mesas. Custo de oportunidade do beta produzir cadeiras e o custo de oportunidade do beta produzir mesas. E aí, eu vou comparar os custos de oportunidade e ver se tem ganhos de troca. Porque se eu tenho um custo de oportunidade muito grande de produzir cadeiras e um outro está disposto a vender, trocar uma cadeira por uma quantidade menor do que o custo de oportunidade, eu prefiro trocar. Por que eu vou deixar de produzir uma mesa para produzir uma cadeira se eu posso ter uma cadeira a um custo menor do que o meu custo de oportunidade? Então, vamos fazer isso aqui. Então, a chave aqui é você saber calcular esses custos de oportunidade. Isso é muito importante. E, embora aparentemente, na primeira vez que você bate o olho nisso e ouve a aula, parece complicado, não é nem um pouquinho complicado. Aqui você simplesmente está dividindo um número pelo outro. Você está calculando a inclinação da curva em uma direção e depois em outra direção. Então, vamos tentar fazer isso aqui. O custo, vamos fazer o alfa primeiro. Qual que é o custo de oportunidade para o alfa produzir uma cadeira? Então, o jeito que eu faço na minha cabeça, eu faço assim, eu digo assim, tá, então vamos fazer ele começando do ponto onde ele está produzindo só mesas. Está produzindo 4 mesas, usou todos o capital, terra e trabalho dele para produzir mesas, ele tem 4 mesas. Se ele resolvesse ter algumas cadeiras também, quantas mesas ele vai abrir mão? E aqui, meia mesa, um terço de mesa faz sentido. Suponha que é um bem que dá para produzir meia mesa. Na vida real, uma meia mesa não ia ficar de pé, não faz sentido, mas suponha que podia ser maçãs e laranjas. Então, ele está aqui no 4, produzindo 4 mesas, 0 cadeiras. Se ele resolver produzir algumas cadeiras, ele vai abrir mão de mesas. Então, quantas mesas ele vai abrir mão para produzir algumas cadeiras? Eu vou fazer assim, se ele abrir mão de 4 mesas, do 4 ele produz 0 mesas, ele vai poder produzir 12 cadeiras. Então, 4 divididos por 12 é igual a 1/3. Esse é o custo de oportunidade de produção de uma cadeira. Ele está abrindo mão de 4 mesas para produzir 12 cadeiras, ou seja, ele está abrindo mão de 1/3 de uma mesa para produzir uma cadeira. Esse é o custo de oportunidade. E qual que é o custo de oportunidade dele produzir uma mesa? Eu faria o contrário, eu diria que, suponha que ele está produzindo só cadeiras e ele quer mesas. Então, qual que é o custo de oportunidade de produzir uma mesa? Ele vai abrir mão de 12 unidades de cadeiras, 12 cadeiras, para ter 4 mesas. Então, o custo vai ser esse, 12 divididos por 4, ou seja, 3 cadeiras para cada mesa. Aí eu tenho esses números aqui. Repara que um é o inverso do outro. 1/3, 1 dividido por 1/3 é 3, 1 dividido por 3 é 1/3. É a inclinação da curva. Então, isso é bem fácil, é só você começar a ver exatamente o que está acontecendo quando se divide esses números. E vamos fazer o mesmo cálculo aqui para o beta. Então, qual é o custo de oportunidade do beta produzir uma cadeira? Então, eu vou botar ele produzindo só mesas primeiro. E aí ele vai abrir mão de 2 mesas para ganhar 5 cadeiras. Esse é o custo de oportunidade, abrindo mão de 2 mesas para produzir 10 cadeiras. Isso é igual a 1/5. Então, para produzir uma cadeira, ele tem que abrir mão de 1/5 de uma mesa que ele iria produzir. Porque ele vai usar aquele tempo, aqueles recursos, aqueles capital, terra e trabalho,
para produzir a cadeira e não vai poder usar mais na mesa. E o custo de oportunidade do beta produzir uma mesa é o inverso. Então, para produzir uma mesa, suponha que está produzindo só cadeiras, ele vai abrir mão de 10 cadeiras para ganhar 2 mesas. Então, 10 sobre 2 igual a 5. Esse é o custo de oportunidade. Então, com essa informação que nós temos aqui, nós sabemos quem é que produz cadeiras com menor custo de oportunidade e quem produz mesas com menor custo de oportunidade. Então, o que a gente quer é que essa sociedade opte por produzir cadeiras e mesas ao menor custo de oportunidade. Isso aí é eficiência que a gente fala. Não é eficiente uma sociedade que é capaz de produzir cadeiras e mesas a um baixo custo de oportunidade ou faça com um custo de oportunidade mais alto. A definição de eficiência em economia é exatamente essa. Você tem que alocar os recursos da maneira a conseguir o máximo de bens e satisfação. Então, quem é que tem... Vamos fazer a pergunta aqui. Quem é que tem o menor custo na produção de cadeiras? Bom, vamos olhar aqui. O alfa, para produzir uma cadeira, ele vai deixar de produzir 1/3 de uma mesa. E o beta, para produzir uma cadeira, vai deixar de produzir 1/5 de uma mesa. 1/5 é menor do que 1/3. Então, o custo de oportunidade do beta de produzir uma cadeira, a quantidade de mesas que ele vai abrir mão de, vão ser abertas mão de produzir, é menor do que o alfa. Então, é melhor que o beta produza cadeiras. É mais inteligente. Independente de trocas ou não, depois simplesmente do ponto de vista de usos usos de recursos da sociedade. É melhor fazer o melhor uso dos recursos. Quem é que tem o menor custo de produção de mesas? Bom, o alfa, para produzir uma mesa, ele vai alocar trabalho, capital, terra, tempo, esforço na produção de mesas. Ele vai deixar de produzir 3 cadeiras e o beta vai deixar de produzir 5. Então, o alfa tem vantagem comparativa em cadeiras. Então, aqui, a gente olhando isso aqui, a gente já sabe que o melhor para essa sociedade é que o alfa produza mesas, ele tem um custo de oportunidade de só 3 cadeiras para produzir cada mesa, e o beta produza cadeiras, o custo de oportunidade dele é só 1/5, então essa é a melhor alocação. Cada um vai se especializar. Aqui a gente está indo para Adam Smith lá em 1776 já tinha percebido essa ideia que a chave de economia, essa ideia de especialização, mas depois trocas. Alguém tem uma pergunta? Tá. Só que daí você pode estar preocupado com isso aqui, você pode estar pensando, mas espera aí, mas isso é muito ruim, porque daí o alfa só vai ter mesas. Ele vai estar produzindo 4 mesas, e o beta só vai ter cadeiras, ele vai ter 10 cadeiras. Mas o que o alfa vai fazer com 4 mesas sem cadeiras? O que o outro vai fazer com cadeiras sem mesas? Será que não é melhor cada um produzir por si só, mas uma combinação dos dois? A gente vai ver que não. A gente já estabeleceu que não. A gente não quer cadeiras sendo produzidas acima do custo de oportunidade, de 1/5 mesas. A gente não quer mesas sendo produzidas a um custo de oportunidade de mais do que 3 cadeiras, porque é possível produzir a esse custo de oportunidade. Então, o que a gente vai permitir é que os dois troquem. Haverá especialização, o alfa produz só mesas, beta produz cadeiras, e eles trocam entre si. Então, agora vamos ver isso aqui. Mas primeiro o que eu vou fazer eu vou fazer a especialização errada. A gente sabe que o alfa tem o menor custo de oportunidade de produzir mesas, mas eu vou botar ele produzindo só cadeiras. Vamos fazer errado primeiro. Vamos fazer a especialização errada. E vamos botar o beta produzindo, ele tem o menor custo de oportunidade de produzir cadeiras, e vamos botar produzindo mesas. Então, essa seta aqui, a gente está no ponto...
Diga. Eu posso pensar que esse custo de oportunidade é tipo o que eu perco menos? É isso. Exatamente Eu isso. perco menos. Ah, tá. Exatamente isso. Você perde, é porque na verdade você não está perdendo, você está abrindo mão, porque você está ganhando alguma. Tá. Mas é exatamente isso. Você está perdendo, você está abrindo mão, você está pagando aquele preço. Obrigada. Então, se a gente fizer essa especialização, se a gente for para o ponto A e para o ponto C, a gente já estabeleceu que o correto seria estar no ponto C aqui do alfa e no A do beta. Mas vamos fazer a coisa errada. Repara agora que não há ganhos de troca se a gente está aqui. Porque, olha só, se o beta está produzindo 12 cadeiras, aí ele fala assim, puxa, eu queria uma mesa. Então, eu tenho duas opções. Eu posso eu mesmo produzir uma mesa. E quanto custa para ele produzir uma mesa? Custa 3 cadeiras. Né? Ele vai ter que deixar de produzir, ele está produzindo 12 cadeiras, ele quer uma mesa, então vai deixar de produzir 3, vai ficar com 8 cadeiras, mas vai ganhar uma mesa. Então, ele tem essa opção, ele está, de certa forma, comprando uma mesa ao custo de 3 cadeiras, que ele mesmo produziu, ou ele pode chegar para o beta aqui, e o beta produziu 2 mesas. Ele pode dizer, beta, você não quer trocar eu tenho 12 cadeiras, não quer trocar umas cadeiras por uma mesa? E o beta diz, pode ser, depende do preço. E o beta vai consultar qual é o custo de oportunidade dele de abrir mão de uma mesa, e o custo de oportunidade são 5 cadeiras. Então, aí o alfa diz, você só vai me dar uma mesa em troca de 5 cadeiras? Mas eu posso produzir uma mesa ao custo de 3, eu abro mão de 3 cadeiras, então eu não quero fazer negócios com você. Não tem ganhos de troca. O fato deles terem, cada um se especializou naquelas coisas que eles não são melhores para produzir, nesse exemplo aqui fez com que não tem ganhos de troca. E aí, então, o que acontece? Cada um produz a quantidade de cadeiras e mesas que eles querem e não há trocas entre os dois. Então, fica por isso. Mas vamos ver se a gente não consegue melhorar essa alocação de recursos na sociedade. Será que não dá para fazer melhor do que isso? Vamos fazer aqui a alocação correta, a alocação que explora as vantagens comparativas, que eu falei. Vamos fazer com que o alfa ele tenha o menor custo de oportunidade de produzir mesas, porque o custo de oportunidade dele são 3 cadeiras e do beta são 5. Então, o alfa vai produzir 4 mesas. Isso é um bom uso dos recursos da sociedade, dos recursos do alfa, que ele produz aquilo no qual ele é realmente melhor de produzir. E o beta vai produzir cadeiras, porque o custo de oportunidade do beta é 1/5 de uma mesa, que é menor do que o custo de oportunidade do beta, do alfa, produzir cadeiras, que é 1/3. 1/3 é maior do que 1/5. E aí vamos agora ver se tem ganhos de troca entre os dois. Então, repara, vamos começar aqui com o alfa. O alfa tem 4 mesas, ele produziu 4 mesas, ele gostaria de algumas cadeiras, e ele... Então, qual que é o custo de oportunidade dele produzir uma cadeira? Ele tem 2 opções. Ou ele mesmo produz as cadeiras que ele quer, digamos, ele deixa de produzir uma mesa, em vez de ficar com 4, ele vai ficar com 3 mesas, e ele teria 3 cadeiras. Ou ele pode pegar essa uma mesa, que ele de fato produzia as 4, mas ele pega uma mesa e troca essa uma mesa com o beta. E o beta está disposto a dar até 5 cadeiras pela mesa. Então é um bom negócio para o alfa, porque se o alfa, se ele mesmo fosse fazer as cadeiras, se fosse fazer as cadeiras, ele ia abrir mão de uma mesa para ganhar 3, mas ao fazer a troca ele ganha 5 cadeiras por aquela mesa. Então daí eles vão trocar entre si e com isso os dois vão consumir mais do que se cada um produzisse por si só. E a gente está fazendo os melhores cursos da sociedade, a gente está alocando para... Não é a gente, o próprio mercado está fazendo, mas é como você está se alocando capital, terra, trabalho, esforço para produzir mesas naquele que consegue fazer o melhor uso desses recursos. Está se alocando capital, terra, trabalho, esforço na produção de cadeiras naquele que, em termos de vantagens comparativas, tem o menor custo de oportunidade.
E com isso, você chega à eficiência, a alocação eficiente na produção e nas trocas. Está realizando os ganhos de troca e isso, né, torna a sociedade mais rica. Então, de certa forma, fica parecendo para você, mas parece que tem uma certa mágica acontecendo aqui. Os dois estão produzindo e daí tem uma certa quantidade podendo ser produzida, mas eles trocam e os dois vão poder consumir mais. Isso vai ficar mais claro na próxima aula, que eu vou mostrar realmente essa mágica funcionando. De fato, parece mágica, mas é simplesmente questão de alocação, de custo de oportunidades. É senso comum, né, de você produzir as coisas ao menor custo de oportunidade. Alguns de vocês podem estar preocupados com isso, porque você está dizendo assim, puxa, mas se você for olhar no final, vocês vão ver que o alfa vai estar consumindo mais do que o beta. O alfa, e isso deixa algumas pessoas desconfortáveis. Diz, não, pera, tem uma desigualdade aqui. Por que não é exatamente igual? Por que no final todo mundo não consome exatamente igual? Por que a gente não pega toda a produção e divide no meio, metade para o alfa, metade para o beta? E de fato, mercados não vão fazer isso. Mas é porque os dois não são iguais. Lembra, a gente viu no começo que o alfa ele é melhor em produzir cadeiras e mesas. Nesse exemplo, a gente podia fazer um exemplo em que um é melhor em produzir cadeiras, um é melhor em produzir mesas, mas nesse exemplo aqui, e no mundo real é assim, né? Então, é natural que o alfa vai, no final, consumir mais do que o outro, porque ele tem mais capacidade de produzir, ele tem menores custos de oportunidade. Então, aqui, nesse exercício, nós não estamos falando nada sobre distribuição, sobre equidade. E talvez a gente queira. Essa é outra pergunta que a gente pode querer fazer do ponto de vista de economia, uma pergunta normativa, né? Como é que a gente vai querer estruturar a economia, as regras do mercado, do funcionamento da economia, de políticas públicas, para evitar. Às vezes a gente não quer igualdade completa, mas a gente tipicamente não gosta de grandes desigualdades, especialmente desigualdades não merecidas de alguma forma, né? Através de esforço ou oportunidades, alguma coisa assim. Mas essa é outra pergunta, isso não é o que a gente está tratando aqui. Então, se isso está perturbando você, lembra, isso é bem simplificado, por enquanto é só um exercício para mostrar custos de oportunidade e eficiência alocativa do esforço produtivo e ganhos de troca. Então, só para acabar hoje, deixa eu dar, esse é um exemplo que sempre tinha na apostila e ajuda, fica mais, às vezes você não está vendo exatamente de onde vem essa mágica que ao cada um especializar em um bem, mesmo sendo o caso que um é melhor em tudo do que o outro, por que mesmo assim vale a pena trocar? É contraintuitivo isso. Dizer assim, poxa, se um dos produtores é muito melhor do que o outro a produzir as duas coisas, ele não precisa do outro. Ele mesmo produz os bens que ele precisa e azar do outro. E isso não é verdade. Esse exercício que eu fiz, e a gente vai ver isso na aula que vem no contexto de comércio internacional, o que chama a teoria das vantagens comparativas, ela mostra que sempre vale a pena a especialização. Então, esse exemplo aqui tenta levar isso ao extremo. Vamos pegar assim, uma pessoa que para esses bens que eu estou pensando, para esses serviços, essa produção que eu estou pensando, essa pessoa é claramente muito superior ao outro indivíduo e mostrar que mesmo assim vale a pena trocar. Então, daqueles exemplos, vamos levar ao extremo, até meio ridículo, mas para ver onde é que está essa ideia. Então, aqui, quando eu fiz Introdução à Economia no começo, era um outro exemplo. Na década de 90 era o Michael Jordan, jogando basquete. Aqui não sei porque escolheram Tiger Woods, porque eu não sei se a sua geração sabe quem é Tiger Woods. Mas Tiger Woods é um golfista, assim, durante muito tempo foi o melhor golfista do mundo. Então, ele é um super atleta, bilionário já de tanto ganhar torneios de golfe. Não interessa qual é o exemplo, é só, talvez pudesse botar Neymar. Acho que hoje em dia podia botar Neymar, ou põe o seu cantor favorito aqui, mas sei lá. Então, Neymar, Tiger Woods. Então, a pergunta é a seguinte, então, o Tiger Woods devia cortar sua própria grama, ele tem uma mansão, deve ter várias mansões, e tem muita grama na frente,
e a grama precisa ser cortada, aí a ideia é essa. Vale a pena o Tiger Woods cortar sua própria grama ou ele deveria contratar alguém para cortar a grama? É parecido, é alfa e beta, é como assim, o alfa produz mais mesas e mais cadeiras do que o outro, mas será que mesmo assim ele não quer contratar o outro para produzir algumas cadeiras e ele dar umas mesas em trocas? Então, o contexto é parecido. Então vamos olhar os dados. O Tiger Woods, se ele for cortar a grama, suponha que ele faz em 2 horas. Do mesmo jeito que ele é o melhor jogador de golfe que tem, super atleta, por isso mesmo ele é excelente em cortar grama. Ele pega lá, liga e em 2 horas ele resolve. Aí tem um vizinho que tem um filho preguiçoso, acorda tarde, não faz nada. E esse filho do vizinho, o Tiger Woods poderia contratar ele. E esse é um cara normal, é meio preguiçoso, então ele leva 4 horas para cortar a grama. Então você diria assim, então não vale a pena. O Tiger Woods é tão melhor do que o vizinho, ele faz em 2 horas, não vale a pena o Tiger Woods contratar o filho do vizinho. Mas essa lógica está errada, porque o que você tem que perguntar, se o Tiger Woods pegar 2 horas do tempo dele para cortar grama, vai ficar excelente. Mas qual que é o custo de oportunidade? Do que ele está abrindo mão? Então, esse é outro ponto. Suponha, essas 2 horas o Tiger Woods podia ganhar $10 mil, $10 mil reais, dólares, Estados Unidos. Né? Então, podia ganhar $10 mil com essas 2 horas, fazendo uma propaganda ou ganhando um outro jogo de golfe, alguma coisa assim, porque é o Tiger Woods. Então, o custo de oportunidade dele cortar a grama dele seria $10 mil. Qual que é o custo de oportunidade do filho do vizinho? Então, o filho do vizinho, o custo de oportunidade dele seria, ele trabalha numa lanchonete ou trabalha em algum lugar e ele ganha $20 por hora. Ou $20 em 4 horas, que é o tempo que ele leva para cortar grama. Então, o custo de oportunidade dele dessas 4 horas seria $20. Qual que é o melhor uso da sociedade? Independente, esqueçam, as pessoas pensam da sociedade. A gente quer que a grama seja cortada a um custo de $10 mil, que não vão ser produzidos porque o Tiger Woods está cortando grama, ou que seja cortado a um custo de $20, que é o que o garoto ganharia, e ele não vai ganhar porque ele vai passar 4 horas cortando gramas. Então, você vê que levou aos extremos. Claramente é melhor que o Tiger Woods contrate o filho do vizinho e pague para ele os $20, ou pode pagar. Na verdade, o Tiger Woods devia estar disposto a pagar qualquer coisa entre 20, que é o que o garoto não aceita menos do que 20, porque ele pode trabalhar e ganhar mais do que 20, ou ganhar 20 em 4 horas, mas o Tiger Woods estaria disposto a pagar qualquer coisa entre 20 e 100 e 10 mil. Então, digamos que ele pague $100. Então, se ele fizer isso, excelente negócio para o Tiger Woods, vai abrir mão de $100 e ganhar $10 mil. E é excelente negócio para o garoto que vai deixar de ganhar 20 trabalhando e vai ganhar 100 ganhos de troca mágica. Pode ser uma mágica. Esse mesmo princípio vai valer para a troca entre os países. Esse vai ser o tema da próxima aula. Será que o Brasil deve produzir só café e os Estados Unidos computadores e trocar café com computadores? E nós vamos ver que tem essa teoria das vantagens comparativas e vamos examinar por que sim, né? Será que a gente não consegue canalizar essa força, esse milagre das vantagens comparativas para que no final cada país possa consumir mais, que cafés e computadores e produtos industrializados e serviços sejam produzidos, seja lá onde eles possam ser produzidos ao menor custo de oportunidade e depois troca entre si, e vamos ver exceções para isso, vamos ver quando que essa teoria não vale a pena. Então, só para acabar, isso é o que a gente chama do princípio das vantagens comparativas, e tem uma historinha aqui para acabar, que é o seguinte, que um dia era um prêmio qualquer desses de ciência, tipo prêmio Nobel na Suécia, alguma coisa, estavam sentados na mesa, tinha biólogos e cientistas sociais e físicos, etc., e tinha um economista, o Paul Samuelson, de fato um economista bem famoso.
E isso deve ter sido na década de 60. E ele sentou ao lado do Stanislaw Ullmann, que era um grande matemático, um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Eles tiveram que conversar ali na mesa e o Stanislaw Ullmann falou assim, ó, em matemática e em física, nós temos um monte de descobertas não intuitivas, que não são óbvias e mesmo assim elas são válidas. Vocês em economia, vocês têm alguma coisa assim? E o Paul Samuelson pensou e disse, a maioria das coisas, na verdade, são bastante óbvias, bastante intuitivas. E ele pensou, não, teoria das vantagens comparativas, o princípio das vantagens comparativas. Essa ideia de que, mesmo que um país produza tudo melhor do que outros, ou mesmo que um país seja tem altos custos de oportunidade em quase todos os produtos, mesmo assim vale a pena especialização e troca. Especialização e troca é a chave para a melhor alocação de recursos, a produção de maior quantidade de bens ao menor custo de oportunidade, ou seja, de eficiência. Adam Smith, no livro Riqueza das Nações, já tem essa ideia formulada lá e logo em seguida, assim, 50 anos depois, 40 anos depois, o Davi Ricardo ele tornou mais claro essa ideia, um livro lá de economia política, e desde então esse é um princípio muito importante em economia, é o que a gente vai ver na próxima aula. Deixa eu... perguntas? Algumas perguntas, dúvidas sobre isso? Professor, Diga. principalmente naquele exemplo dos sacos de soja e milho, não está levando em consideração o preço de produção, né? Só a mão de obra e a capacidade. Não está levando em conta o preço da soja e do milho no mercado. A gente gostaria de levar isso em conta. Aí fica um pouquinho mais complicado, a gente vai fazer isso depois. A gente está levando em conta o preço dos insumos, o preço da terra, o preço da mão de obra, que estão ali nos custos de oportunidade. Os custos de oportunidade, assim, ao produzir soja, eu estou abrindo mão de terra e trabalho que iriam para o milho, e então esse é o custo que está lá. Mas você tem razão, o preço, uma vez que a soja e o milho, a gente já fez todos esses cálculos todos, produzir uma quantidade de milho e uma quantidade de soja, aí leva eles para o mercado e vai vender. Essa é uma outra questão, qual vai ser o preço desses bens no mercado a qual eles vão ser trocados. Isso a gente vai ver daqui a 2, 3 aulas, quando a gente for ver diagramas de oferta e demanda. Por exemplo, Entendi, mas o custo de produção já está embutido, então. Está embutido no custo de oportunidade. Obrigada. Aqui alguém perguntou, professor, o controle 1 vai ser sobre tudo que vimos até agora ou vai ser sobre a aula naquele dia? Vai ser sobre a aula de quarta-feira, por isso vale a pena ver com cuidado, talvez já ir lendo alguma coisa antes, mas como a aula que vem vai ser basicamente isso que nós vimos hoje, só que em vez de aplicado a pessoas, a consumidores e produtores, vai ser aplicado a países, então vai ser parecido, vai fazer o mesmo princípio de vantagens comparativas, só que em vez do alfa e do beta, vai ser Brasil e China, Estados Unidos e Austrália produzindo, mas o princípio vai ser igual. Então, de certa forma, une tudo, mas vai ser no contexto de comércio internacional. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Então, ótimo. Então, vamos parar aqui e eu vou daqui 1 hora, mais ou menos, lá no canal do YouTube. Essa aula vai estar lá e a gente volta quarta-feira. Bom dia para todos.